Bom dia, bom dia. Bom dia, menino. Bom dia. Hoje será um lindo dia. Hoje será um lindo dia. Hoje será um lindo dia. Eu aceito, mereço e recebo todos os milagres em minha vida. Eu aceito, recebo e mereço todos os milagres em minha vida. Sejam bem-vindos. Eu aceito, recebo e mereço todos os milagres em minha vida. Hoje será um lindo dia. Hoje será um lindo dia. Hoje será um lindo dia. Muito bom dia. No nosso 16º dia de travessia, hoje é um dia de trazer um pouco de volta da energia daqueles que se levantam depois da morte. A energia de quem renasce, de quem se reconstrói, de quem levanta na base da força. Hoje é dia de levantar e andar. Ontem nós falamos sobre, não só falamos, mas sentimos, vivemos, fomos convidados a lidar com os nossos lutos e perdas. E eu espero de coração que eles tenham tocado vocês. Uma das razões pelas quais eu sou particularmente apaixonado pelas Paralimpíadas, muito mais do que as próprias Olimpíadas, porque nas Paralimpíadas a competição ela não é feita para que você supere o outro, ela é feita como um espelho para que você supere a você mesmo. Ela é feita como um espelho para que você supere a você mesmo. E não é interessante que você ganhando ou não ganhando, há um sentimento de que nós estamos juntos e não um sentimento de que eu passei sobre você. Vocês já devem ter acompanhado pessoas, por exemplo, eu me lembrei muito da história, Gustavo tá aí, Gustavo Martins, e a história de quando o Gustavo, junto com o atleta dele, o Gustavo como coach, fez uma pequena corrida de 80 quilômetros com um atleta que ele conduzia, que tem apenas uma perna, que foi atropelado quando era criança e com apenas uma perna conduz a corrida de 80 km. E o Gustavo, que conduz a travessia aqui todos os dias, no Núcleo da Consciência, que está conduzindo o yoga, foi quem correu junto com ele, do lado dele. E o ano passado nós fomos nadar uma travessia no mar, todos juntos. A perda de um braço, de uma perna, é também um processo de luto muito forte. Você vai passar pelas fases que nós conversamos ontem, a negação, a raiva, a tristeza. E tudo isso é bem-vindo. Só que chega um dia que você já aceitou do fundo do coração aquilo que se foi, aquilo que nunca mais vai ser igual. Você levanta e anda. Com aquilo que você tiver, você levanta e anda. A gente sabe das perdas, nós honramos as perdas. Jornal no Brasil,
ontem. 70% da população se dá conta agora que terá perdas financeiras relevantes. A gente já sabia disso. A gente estava em negação. E tudo bem. Há coisas que são maiores do que nós. Ao mesmo tempo que a gente segue, levanta, trabalha, faz o que precisa ser feito, ao mesmo tempo a gente entra em resiliência, aceita. E ontem uma das frases do Eckhart Tolle que eu vi levou meu nível de aceitação para um nível que eu devo admitir, que eu ainda não compreendo. Pois a gente fala, né? Como já vimos aqui na travessia, a oração é respondida de um jeito diferente daquele que você imaginava. A oração é respondida quando você dá as boas-vindas a tudo. E ontem o Eckhart Tolle fala: agradeça esse momento, não só como um dar as boas-vindas sem julgar e aceitar, mas como se você mesmo o tivesse escolhido. Esse é um conceito interessante. Agora, viver ele dentro de você, junto, quando você ainda está no momento da raiva ou do luto ou da preocupação com aquilo que está indo. E eu realmente convido todos nós a não uma dualidade, mas vivemos com tudo isso junto. Percebe que coisas estão sendo perdidas, materiais e não materiais. Observa este processo. Observa os teus apegos. Observa o que é realmente importante e o que não é. Observa. Tem coisas dentro de você que você está apegado, partes suas, pensamentos, crenças, ilusões. Tem coisas fora de você que você está apegado, seja por medo ou falta de fé, seja por preservação, seja por ilusão. E na medida em que a gente olha essas coisas, algumas delas escorrendo, a gente é capaz de observar de fora a reação do nosso corpo, da nossa mente, que pode sim entrar em paranoia, em desespero, em pensamento, mas pode sim continuar respirando e observando. O meu corpo que pode sim ter os seus medos e as suas projeções, até mesmo um frio na espinha, mas ainda assim uma parte minha pode observar e não entrar nessa e comandar uma escolha que vem de um lugar muito mais fundo, que vem de um pé no chão, de um tamanho que torna você infinitamente maior do que você imaginava. Eu tenho certeza que você já passou por alguma coisa na sua vida, olhando para trás, que você achou que não ia passar, que não ia aguentar. Por exemplo, a perda de alguém. Você acorda no outro dia e deseja que aquilo não tivesse acontecido. E não adianta nada, porque aquilo aconteceu. Ou uma falência, como eu já passei por uma, de você olhar e falar: eu não sei o que eu faço nas próximas horas. E, ainda assim, não adianta, porque no dia seguinte ela continua no mesmo lugar. Não é verdade? Ainda assim, nas palavras de Joseph Campbell, A Jornada do Herói, nós somos muito maiores do que a gente imaginava. O herói nunca sabe que é herói. O herói pensa que não tem força até se apresentar no tamanho dele. E eu volto para os nossos dias de travessia. Não é sobre desejar que um problema seja menor, é sobre você se tornar maior do que ele. Não perca seu tempo desejando que o teu problema seja menor. Gaste essa energia em oração, em comando, em decisão, para que você seja maior do que essa toda. Porque precisa disso. Eu faço minhas as palavras do meu irmão Gustavo, que os samurais costumavam dizer: enquanto a minha cabeça não estiver no chão, os meus joelhos não estiverem encostados na terra, eu continuarei caminhando. E hoje é um ótimo dia para morrer.
hoje é um ótimo dia para morrer. A humanidade, nestes momentos, é feita de superação. Olha a história do Japão pós-Segunda Guerra Mundial, um país devastado. A gente não chegou nem perto aqui do que uma Hiroshima fez, Nagasaki. Do ponto de vista de choque. Imagine o tamanho do choque, da dor, da rosa de Hiroshima, como cantou bem Chico Buarque. E fazer daquilo e se tornar, poucas décadas depois, a terceira maior economia do planeta. Porque para quem continua vivo, sempre tem o dia de amanhã. Dói perder o que tem? Dói. Mas dá para fazer de novo. Dá para fazer mais. Desde que você esteja vivo, tenha saúde e tenha um pensamento, uma emoção e um corpo que tem um propósito para fazer isso. E eu te convido a olha ao teu redor e olha e se dá conta de tudo aquilo que você não perdeu e que nunca vai perder. Você não vai perder a tua capacidade intelectual de se redesenhar, se recriar. Pelo contrário, você pode multiplicar ela. Você não vai perder a tua capacidade emocional de tomar uma decisão, de atravessar qualquer muro que se coloque na frente. Não vai perder. Pelo contrário, você pode fazer ela ser 10 vezes maior. Você não vai perder a sua saúde física se você cuidar dela. Não temos aqui yoga todo dia de manhã. Não custa nada andar, correr, se exercitar. Não tem custo nenhum. E você pode cuidar do teu corpo 100 vezes mais do que você cuidava antes. E o teu corpo vai ser forte para você levantar e andar. Olha para a tua família do teu lado. Está todo mundo bem, de saúde. Então agradece. Aquilo que é mais importante está aí. Porque você daria tudo o que você está perdendo e muito mais se você tivesse com um filho, com um irmão, com alguém que você ama à beira da morte e essa fosse a custa. Você daria isso de mão beijada, sem pestanejar. Então vamos olhar para tudo que a gente tem. Cai tudo? Cai. Sobra o mais importante. Foram assim com países inteiros, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. A Europa foi devastada na Segunda Guerra. Foi construído de forma incrível o que veio depois. Alguém tem dúvida da capacidade do ser humano de construir o seu mundo material, de reconstruir a sua economia? Não. Relaxe, nada está sob controle. E é bom se lembrar para o resto da vida, para quem tem apego demais. Essa não é a jornada do Mário, do anjo líder, presidente de uma multinacional, com tudo sob controle, com força. Só que não. O câncer do cérebro da mulher dele foge a tudo isso e muito mais. E só resta a Mário rezar. Esse é o conselho que um médico dá para ele, logo no começo do livro. E aí se inicia uma jornada pela qual no final ele, a sua família, os seus filhos e algumas milhares de pessoas agradecem pelo que foi, pelo que passou, pelo que é. É permitido sim chorar, lamentar, entrar em desespero. Como dizia um professor meu, faça isso por 5 segundos.
Depois levanta e faz alguma coisa. Eu já tive situações, eu me lembro, quando meu pai morreu de um acidente grave, há exato 8 anos, um acidente de carro inesperado, com toda a saúde do mundo, a pessoa mais próxima que eu tinha na vida. Do dia para a noite, em 2 horas, depois de saber no meio da madrugada, eu tive que ir na casa de uma irmã avisar ela, na outra, em outra cidade, avisar ela, até a praia, falar com a minha mãe na beira da areia da praia que ela tinha 2 horas para se arrumar, porque tinha que fazer o enterro naquele dia. 3 dias depois, estava com 45 pessoas dentro de uma sala de aula fazendo processo de cura com hipnose. 3 dias depois. E o que ninguém viu é que a cada coffee break, enquanto cuidava de situações que envolviam trauma, violência, curas espirituais, coisas extremamente difíceis, no intervalo eu ia para trás da salinha chorar por 15 minutos e voltar. A gente pode muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Muito mais. E a gente precisa olhar para tudo aquilo que não caiu e nunca vai cair. As pessoas que você ama tão bem ao seu redor, você tem tudo. Tua saúde mental, física e emocional está aí. Você tem tudo. Você tem uma rede de amigos, colegas, capacidades de reconstrução. Você tem tudo. Sabendo que nada disso invalida a nossa conversa de ontem sobre, nos domínios do coração, permitir sim o luto, a tristeza e a dificuldade. E hoje é um ótimo dia para morrer. Em frente. Um dos filmes que eu recomendo a todos vocês assistirem neste momento, esta semana, é crucial para a gente fazer a reversão dessa esfera de densidade que está batendo, e nós vamos reverter. Em 15 dias nós vamos reverter energeticamente. Eu não sei no mundo material, mas o mundo material não tem escolha. Ele obedece ao que acontece na matriz energética. Uma vez transformada, é só efeito dominó. É só assistir. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e todo o universo, por uma lei, é obrigado a se reconstruir de acordo com a nossa decisão, com a nossa matriz energética. A nossa decisão, a sua decisão, eu andarei, eu levantarei, eu reconstruirei ainda maior, e eu chorarei quando for preciso. Por 5, 10 minutos, algumas horas, e no outro dia eu me levanto e ando. Como aquele que perdeu uma perna, como aquele que perdeu alguém que amava, como aquele que perdeu todo o dinheiro que tinha de uma vida inteira, como aquele que perdeu uma cidade, como aquele que viu seu país devastado. A gente não chegou nem perto do que os nossos avós ou bisavós passaram na guerra. Quantas vezes em sessões de constelação, quantas vezes a gente vai lá e descobre que a gente traz na nossa herança a questão da fome da guerra. A questão... E fala, caramba, mas será que precisava ser tão apegado na comida, ser tão apegado naquilo? Precisava. Claro que precisava. Imagina multiplicar isso aqui por 1000 vezes e não ter informação do mundo lá fora. Tá numa casinha ouvindo bomba lá em cima. E o filme
É O Poder Além da Vida, sobre a história do Dan Millman. Essa é a tradução no Brasil. Em inglês ele se chama The Peaceful Warrior, que aliás é um livro do Dan Millman. O Dan Millman que foi um atleta olímpico de ginástica americano. E aquela história do filme é inspirada na história real dele. Quem quiser procurar o Dan Millman, ele até hoje, acredito que ele está vivo ainda, ele ainda fala sobre o despertar espiritual absurdo que ele teve depois da perna dele ter sido dilacerada em algumas dezenas de pedaços. E ele ainda conseguiu defender o olímpico brasileiro. Quem se lembra o que aconteceu com o Ronaldo, o nosso Ronaldo Brasil, quando estourou o joelho e todo mundo falou, nunca mais vai poder jogar futebol. Todo mundo médico, cientista. Ele passava 14 horas, 12 horas, 10 horas no dia entre piscina e fisioterapia e ganhou a próxima Copa. A gente pode muito mais, mas é importante que a gente olhe que o mais importante está aqui. Nunca foi embora, está aqui, ó. Não vai embora. Não vai embora. E a reinvenção nossa, e a proposta que é feita agora, é que não seja só uma reinvenção material, porque isso a gente vai fazer, já fizemos antes, mas que dessa vez seja também uma reinvenção espiritual, emocional, uma reinvenção da consciência, acima de tudo, que eu não só vou lá, corro, reconstruo, uma parte do meu observador olha para mim fazendo isso e todos os dias olha para as minhas emoções com consciência e faz escolhas conscientes. E o que acontece é que o meu coração vai subindo de consciência. Olha para as minhas tendências mentais e paranoias e toma decisões todo dia. E o que acontece é que a minha mente sobe de consciência. Olha para o meu corpo e o reinventa. Olha para as relações humanas, para a maneira como a gente se relaciona de forma planetária. Só existe hoje uma comunidade. A fumaça que o americano solta vai interferir no clima no Brasil e na China. Não existe mais fronteira para problemas globais. Se alguém no Irã está se cuidando hoje do coronavírus, ou na África, vai bater na sua porta. Reinvenção da maneira como a gente vive como sociedade, como coletividade. Reinvenção de como a gente ensina os nossos filhos. Ou você ainda acha que tem que preparar seus filhos como um doido para passar numa prova de vestibular que talvez nem exista daqui a 10 anos. E vocês podem pensar, nossa, mas está falando alguém que realmente não está levando em conta. Está falando aqui quem foi primeiro lugar no vestibular da universidade mais difícil do Brasil. Isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Tem importância, sim. Aprendizagem é mais importante do que prova. Aprendizagem para criar uma nova era. Não aprendizagem para repetir. Para isso o computador vai te superar. Brigar com o computador e inteligência artificial já era. Faça o que o humano sabe fazer. Amor, criatividade, reinvenção, coletividade. Que caiam os medos também dos pais desesperados, que os filhos tenham um sucesso financeiro. Gente, eu lido com executivos de altíssimo escalão há mais de 15 anos. Se você soubesse a tristeza no coração que a maioria dessas pessoas tem, e aí você vai se perguntar, será mesmo que eu estou educando uma civilização para o sucesso? O que é sucesso? Será que você não está projetando os teus medos
as tuas falhas, a tua falta de conhecimento? Sim, está. Sim, está. E nada disso tira o valor do conhecimento. Muito pelo contrário, um dos resgates que o coronavírus está trazendo é o resgate da força da ciência. Olha como a gente está dando valor. Olha como a gente olha para um país que o ano passado cortou 80% das suas verbas de ciência aqui. Cortou. E agora os cientistas estão lá, trabalhando de graça nas federais do Brasil. Trabalhando de graça, sem água, para desenvolver uma cura, um movimento que em menos tempo do que a gente imagina vai entregar para a gente. É sim sobre criar uma civilização com conhecimento, com ciência, com investigação, mas não uma civilização que repete conceitos. É preciso se perguntar que mundo a gente quer criar. Porque a gente vai sim criar um novo mundo material de novo. Qual é o mundo interno que você vai criar em você? Qual é o mundo interno que você vai criar nas relações do teu coração, da tua mente? Essa pergunta para mim vale mais. Porque quando a gente piscar os olhos, essa nossa vida já foi. Quem perdeu alguém que ama sabe que 30 anos ou 80 anos passa muito rápido. O que a gente vai criar aqui, no invisível, que se refletirá no visível? O aqui e agora. E eu não sei se a sua sensação é a mesma, mas eu sei que a gente vai reinventar uma sociedade melhor do que essa. Mas nos será necessário atravessar momentos difíceis. E pelo menos aqui do ponto de vista do Brasil, muitos momentos difíceis ainda virão. E ainda assim, olha para você e vê que o mais importante está aí. Não vai te deixar. Continua cada vez mais dentro de você. E se eu posso chorar durante a noite, no dia seguinte eu vou levantar e vou reinventar o que eu precisar reinventar. E eu vou finalizar a nossa fala de hoje com uma poesia que eu lia em todos os inícios dos meus treinamentos há mais de 10 anos atrás. E faz pelo menos 10 anos que eu não a leio. Alguns dos meus alunos antigos, que eu vejo alguns aqui, talvez vão poder se lembrar dela. Naquela época eu conhecia ela de cor. Hoje eu preciso de uma colinha aqui. E ela se chama Sonhos do Desejo. Não interessa a mim o que você faz para viver. Eu quero saber pelo que você anseia. E se você se desafia a sonhar por um encontro saudoso do seu coração. Não interessa a mim a sua idade. Eu quero saber se você se arriscará a parecer um bobo por amor, pelo seu sonho, pela aventura de estar vivo. Não interessa a mim quais planetas estão enquadrando a Lua. Eu quero saber se você tem tocado o centro da sua própria mágoa. Se tem estado aberto para as traições da vida, ou se está a seco e fechado, de medo de uma nova dor. Eu quero saber se você pode sentar-se com a dor, a minha ou a sua mesmo, sem se mover para escondê-la, ou fingi-la, ou consertá-la. Eu quero saber se você pode estar com a alegria, a minha ou a sua mesmo,
e deixar que o êxtase lhe preencha em dança até a ponta dos dedos dos pés e dos dedos das mãos, sem se prevenir para ser cuidadoso, racional, realista, lembrando, sim, as limitações do ser humano. Não interessa a mim se a história que você está me contando é verdade. Eu quero saber se você pode desapontar o outro para ser verdadeiro consigo mesmo. Se você pode arcar com a acusação de traição e ainda assim não trair a sua própria alma. Se você pode ser confiável e, portanto, digno de confiança. Eu quero saber se você pode ver a beleza todos os dias, mesmo que não seja belo. E ainda assim, ficar na margem do lago, olhar para a lua prateada e gritar: sim! Não interessa a mim onde você mora ou quanto dinheiro você tem. Eu quero saber se você consegue se levantar após uma noite inteira de aflição e desespero, remoído e doendo até os ossos, e ainda assim fazer o que for preciso para alimentar as crianças. Não interessa a mim quem você conhece ou como você veio parar aqui. Eu quero saber se você ficará de pé no centro do fogo comigo, sem se encolher para trás. Não interessa onde, o que ou com quem você estudou. Eu quero saber o que sustenta você de dentro quando tudo em volta se vai. Eu quero saber se você consegue ficar sozinho consigo mesmo. E se você realmente gosta da companhia que tem nesses momentos vazios. Algumas respirações profundas, permitindo, sustentado nos pés e no coração, a presença da esperança no coração verde e da força nos pés, nos braços. E na mente é a presença da fé, da certeza e da direção. Lembrando a cada um de vocês que hoje é o 16º dia de travessia, que todos os 15 dias de travessia estão no YouTube do Núcleo da Consciência, na playlist Travessia, e cada uma delas contém uma pérola para a reinvenção. Amanhã, às 8 horas, no @Gustavo Martins Guteba, e abrindo o espaço para que cada um coloque aqui palavras para si e para o grupo. Amanhã, às 8h30, no @Executivo Xamã. Todos os dias, às 18h, no @Mind Presence. E comigo amanhã, às 9 horas da manhã, no @Nicolai Corsino. E este será um lindo dia. E hoje é um belo dia para morrer. E este será um lindo dia. E hoje é um excelente dia para morrer. Seguimos. Um grande beijo e até amanhã, às 9 horas da manhã. E como eu gosto muito de falar, sempre, bora trabalhar, que tem um mundo inteiro novo dentro de mim e ao meu redor para ser reconstruído. Arroba.